leite e sabonete. Então, as pessoas que puderem fazer essa doação, de coração, nós agradecemos. Nós temos ali ao fundo 2 caixas também, onde são colocados alimentos, onde são montadas as cestas básicas que são doadas para as famílias carentes. Então, quem puder fazer alguma contribuição, é só colocar ali anonimamente a sua sacolinha com um alimento. Eu gostaria de iniciar o trabalho dessa noite com prece. Então, eu convido a todos vocês para fecharem os seus olhos, acalmarem seus ações, colocarem na sua mente a imagem de Jesus, nosso divino mestre amigo, rogando a ele e a espiritualidade amiga aqui presente, que possa nos proporcionar o melhor aprendizado possível dessa lição, dessa palestra de hoje, e que possamos usufruir assim desses ensinamentos para, colocando-os na nossa vida, podermos nos transformarmos em pessoas melhores. Obrigado, mestre amado, por esta oportunidade. Obrigado por mais este momento, por mais essa bênção. O nosso palestrante desta noite é o nosso amigo desta casa, conhecido, escritor, Orson Peter Carrara, que irá nos brindar no dia de hoje com mais uma palestra. Então, Orson, eu lhe convido, a palavra é toda sua. Obrigado. Muito boa noite, alegria muito grande estar aqui e renovarmos essas oportunidades de estudar a doutrina espírita, este tesouro de conhecimentos à nossa disposição. Quero saudar os amigos conectados pelo Facebook, pela página da comunidade, e mesmo aqueles que verão gravado depois, porque isso sempre ocorre com muita frequência, tornando o conhecimento disponível. Então, a nossa saudação a todos nesta noite, dia 26 de abril de 2023. Nós selecionamos para falar hoje sobre mediunidade. Afinal de contas, é um tema muito recorrente para nós, que estamos habituados com a atividade espírita. A todo instante nós vemos nos centros espíritas alguma vinculação com esta faculdade humana. É muito importante nós lembrarmos e ressaltarmos que a mediunidade não é invenção do espiritismo, também não é imaginação de Allan Kardec. A mediunidade é uma faculdade humana, é um atributo da criatura humana. Todos nós a temos, de uma forma ou de outra. Isso nos leva à lembrança muito oportuna que não existem duas mediunidades iguais. Não há médiuns iguais. Nenhum médium é igual ao outro. Porque o grau de percepção do mundo espiritual, o grau de percepção dos espíritos, nas mais variadas modalidades de percepção e atuação humana ou mediúnica, é muito variada de pessoa para pessoa. Cada um tem a sua característica própria de percepção do mundo espiritual. Algumas pessoas veem os espíritos. Esta visão dos espíritos não é igual para todos.
Alguns veem vultos, outros veem fixamente a imagem nítida, outros chegam a confundir como se fosse uma pessoa encarnada, outros têm uma imagem embaçada. É muito variável isso, mas muito variável. Alguns ouvem os espíritos, às vezes vozes distantes, às vezes vozes próximas. Alguns percebem a aproximação de um espírito, seja por um leve tremor, uma brisa, a aproximação, e isso ocorre no cotidiano. Muitas vezes concentradas essas pessoas, reunidas essas pessoas numa atividade mediúnica, que é uma atividade muito comum das instituições espíritas, exatamente para educar a mediunidade. Esse momento de concentração com objetivo e foco definido, igualmente proporciona experiências diversas para os chamados médiuns. Estas experiências diferentes, essas percepções diferentes, elas provêm da própria bagagem, da própria personalidade do médium, das suas experiências, dos seus conhecimentos, da maneira como encara a vida, da sua índole psicológica, emocional. Tudo isso influi na percepção, na maneira de perceber e sentir os espíritos. Quando nós falamos em mediunidade, logo vem o assunto desenvolver a mediunidade. É muito comum isso, a pessoa fala assim: eu preciso desenvolver a mediunidade. Você precisa desenvolver a mediunidade. Na verdade, o termo não é muito correto, porque o correto é nós dizermos educar a mediunidade. Porque nós vemos às vezes pessoas descontroladas que não conseguem conter a presença de um espírito que se apresenta às vezes violento, a pessoa muda a voz, muda a expressão, fica sem controle de si mesmo. Como é que se faz? Então todo esse processo que muitas vezes os centros espíritas recebem pessoas assim, com índices variados de percepção mediúnica ou de apresentação do fenômeno, então as equipes mediúnicas, os atendentes fraternos, os amigos da casa, se veem diante das mais diversas situações. Mas o correto é a educação da mediunidade. O que é a educação da mediunidade, senão a educação da própria pessoa? A pessoa que vai se melhorando, que se esforça pela melhora moral, a pessoa que se instrui, a pessoa que procura conhecer o assunto, aprofundar o assunto, que cria para si mesma uma disciplina de comportamento, de frequência, de assiduidade, vai educando essa percepção em si mesma. A pessoa que se envolve com o trabalho voluntário, a pessoa que se envolve com as atividades da caridade, vai atraindo a simpatia dos espíritos e ela própria vai ampliando a sua percepção do plano espiritual de maneira mais clara, a educar o próprio comportamento. Pode ser que em alguns, as primeiras manifestações de mediunidade sejam ruidosas, sejam escandalosas, a pessoa não tem controle sobre si mesma. Isso acontece bastante. Um tempo acontecia mais, agora diminuiu um pouco, né? Mas essas pessoas, educando-se no comportamento, elas educarão o comportamento mediante a presença de um espírito. E vamos nos lembrar também que nem tudo que acontece é proveniente de ação de espírito. Existe a nossa própria ação, a personalidade nossa, nós, como indivíduos, habituados a se comportar desta ou daquela forma, e que influi no possível e suposto fenômeno mediúnico, ou real fenômeno mediúnico. Mas é muito interessante, porque em se tratando de mediunidade, nós nunca podemos dispensar o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é a segunda obra da codificação espírita, publicada por Allan Kardec. E esse livro é um verdadeiro tratado sobre esta faculdade humana que sempre existiu. No passado, antes, os chamados médiuns eram considerados bruxas ou bruxos, feiticeiros, eram perseguidos, queimados vivos, sacrificados, porque não se entendia esta capacidade que extrapolava a normalidade do comportamento. Joana d'Arc foi queimada viva,
para citar apenas esse exemplo. Mas a história está cheia de exemplos de perseguições e torturas a pessoas que tinham percepções visuais ou auditivas, ou mesmo o processo de cura. No Brasil, o nosso Arigó recentemente foi preso, perseguido pelas cirurgias espirituais mediúnicas, em que os espíritos não usavam nenhum tipo de asepsia e cortavam com canivete, não sangrava, às vezes sangrava, mas era pouco, cicatrizava, não sentia dor. Que história é essa? Foi uma época para chamar a atenção realmente, para mostrar que existe algo além das nossas aparências. Então o fenômeno mediúnico, ele é muito interessante e precisa ser estudado para ser compreendido, para a gente não cair no fanatismo e também para não ser enganado, porque a mediunidade, sendo uma ferramenta, um instrumento de progresso, de orientação, de esclarecimento, se ela não for devidamente compreendida e usada corretamente, ela se torna em movimento de perdição, ela se torna um movimento de exploração humana, de todo tipo. Porque o Espiritismo, estudando esta faculdade humana que já existia, só que não era entendida, e com a eclosão do advento do Espiritismo, Allan Kardec compreendeu esta influência que os Espíritos, que nada mais são que nós mesmos, homens e mulheres habitando o mundo espiritual, exercem sobre a vida humana. No começo lá, eles movimentavam objetos, faziam cenas que chamavam a atenção, justamente para despertar o interesse. E despertaram, a ponto de o célebre professor francês, Hippolyte Léon de Rivail, ter se interessado em pesquisar aquele assunto. Chegou à conclusão que realmente existem criaturas humanas, não vamos nos esquecer disso, os espíritos são pessoas, não são seres fantasmagóricos, também sol com dois buraquinhos no lugar dos olhos. Os espíritos são pessoas, apenas estão desvestidos do corpo físico. Se cair o teto aqui, todos desencarnarmos, nós continuamos vivos, com a aparência que estamos, nas mais diversas condições. Alguns vão ficar apavorados, outros vão ficar com medo, outros vão ficar emocionados, porque vão ver os espíritos. As reações são as mais diversas, em função do que realmente somos. Mas os espíritos são pessoas, e portanto pessoas estão em níveis diferenciados de emoção, de controle de si mesmos, de esclarecimento. Então os fenômenos ocorrem das mais diversas maneiras. Existem atuações mediúnicas perseguidoras, ameaçadoras, doentias, emocionadas, agradecidas, porque são as pessoas que estão se utilizando da mediunidade pela psicofonia, ou pela psicografia, ou por outros meios, para trazer aquilo, o estado em que estão e o que podem fazer. E a gente vai perceber isso na atuação desses espíritos. Imaginem vocês que um espírito que está curando, ele é um espírito que está imbuído da melhor boa vontade, do amor cristão. E Allan Kardec abre o livro dos médiuns, esse verdadeiro tratado sobre a faculdade humana, sobre a natureza humana e a faculdade mediúnica. Na introdução ele vai dizer o seguinte: bom, para fazer essa palestra, eu fui buscar o livro dos médiuns, é claro, é a fonte límpida da informação. E até comentei com a Neuza, nossa, que tesouro, né? Eu sou espírita de infância, a gente sempre vive consultando aqui, lê uma coisa, lê outra, faz palestra, escreve artigo, mas cada vez que a gente pega o livro e folheia, eu fico particularmente, confesso a vocês, eu fico encantado, porque a informação cultural doutrinária que está aqui, nós ainda não nos demos conta. O volume de informações doutrinárias aqui contido, ou contido nas demais obras, forma um verdadeiro tesouro intelectual para a nossa orientação, um roteiro correto para a gente não se perder. E por que a gente se perde? Por duas razões: primeiro, porque a gente não conhece, e segundo, porque a gente se deixa levar pelas seduções variadas do caminho. E Allan Kardec, no primeiro parágrafo da introdução, ele vai dizer: olha a atualidade desta informação. Isso aqui foi escrito em 1861.
faz mais de um século, faz 160 anos mais, né? Ele diz assim: diariamente, no tempo dele, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita, a gente dá uma paradinha aqui. Vamos pensar quais são as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita. São muitas. Desilusões, decepções com dirigentes, decepções com palestrantes, com escritores, decepções com pessoas que fazem passe, com médios. Mas como que aquele médium pode fazer isso? Como é que aquele sujeito que é dirigente espírita pode agir dessa forma na prática espírita? Porque quando a gente fala prática espírita, não se refere exclusivamente à mediunidade. A prática espírita é a vivência do espiritismo em sua totalidade. Então ele vai dizer: as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Primeira frase de Allan Kardec. Esta frase que está na primeira frase da introdução, no primeiro parágrafo, isso aqui a gente devia meditar diariamente. Eu ouvi ontem o Jorge Elahá responder uma pergunta. Ele tem um pica-fogo que ele faz pela Web Rádio Fraternidade. O Jorge Elahá é muito estudioso. Fazem cada pergunta para ele que eu fico pensando, se fosse para mim, eu não sei como é que eu ia sair dessa, porque as respostas que ele dá são sensacionais, né? O Jorge Elahá estuda muito. Nas mais diversas perguntas, ele busca a questão, busca um parágrafo, um livro. Meu Deus do céu. Então a gente aprende muito do Jorge Elahá. E perguntaram para ele por que os médiuns que saem do plano espiritual, conforme ensina André Luiz no livro Os Mensageiros, lá no centro de mensageiros que prepara os médiuns para reencarnar em comissões específicas, prepara as mães, prepara os pais, preparam os empresários, preparam os médicos, tudo é preparado lá. Olha, eu quero você médico, você cirurgião, eu vou ser empresário, eu vou dar emprego para um monte de gente. Tudo é preparado lá. Existe um plano, não é só médium. Não, eu vou ser sei lá, tanta coisa, né? E então perguntaram para o Jorge: se eles foram preparados antes, por que eles falham? Eles se dispuseram ao trabalho, por que chega aqui e faz tudo errado? E o Jorge deu uma resposta espetacular. Quando se candidataram, quando solicitaram exercer determinadas tarefas, sejam quais forem, porque quando a gente fala em tarefa fracassada, não é só na área mediúnica. Um pai pode fracassar como pai, uma mãe pode fracassar como mãe, um estadista pode fracassar como estadista, um professor pode fracassar como professor, e por aí vai. Então, eles se candidatam de acordo com a sua necessidade de aprendizado, com a sua tarefa, com o seu objetivo, se candidatam a determinadas tarefas. E os mentores fazem todos os esforços, programam e dão toda assistência para que ele acerte, para que ele venha e cumpra com êxito a sua tarefa. Uma reencarnação é cercada de muito carinho. Cada um de nós, cada um é cercado de uma assistência muito grande. A gente chega aqui e esquece, a gente não lembra, todavia estamos assessorados. Então a pessoa pergunta: por que falhou? E o Jorge falou assim: porque quando ele se candidatou, quando ele solicitou essa tarefa determinada, ele achava que tinha determinada virtude, ou determinadas virtudes, ele achava que já tinha feito essa conquista. Mas quando chega aqui, ele descobre que não estava preparado, faltava ainda aquelas virtudes que ele achava que tinha. E isso acontece com todos nós, não estamos especificando ninguém, isso todos nós é assim. A gente se descobre cada dia com as nossas falhas próprias, o que também acontece com a mediunidade. Então as dificuldades e desilusões
decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Ora, quais são os princípios doutrinários? São aqueles que norteiam essa estrutura doutrinária do Espiritismo e a sua prática. Aí incluída, naturalmente, a mediunidade também. Então nós vamos pegar todas aquelas bases fundamentais, existência de Deus, mortalidade da alma, etc. E vamos aplicar agora no critério doutrinário da codificação, no Espiritismo. Nós vamos aprender com a aplicação desses critérios, desses princípios, que a mediunidade não é privilégio, que a mediunidade é uma tarefa, é um compromisso. A propósito, vale a pena perguntar, e talvez algumas pessoas tenham perguntado, por que existem os médiuns? E Allan Kardec responde isso no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é: dai de graça que recebeste de graça. Mediunidade não é profissão, não é para ser cobrada, não é para ser feito nenhum tipo de chantagem, não é para ser feito nenhum tipo de exploração. Mas a gente vê que há explorações quando a pessoa não se identifica com os princípios espíritas. Por aí a gente vê os escândalos que sempre acontecem. Vira e mexe, a gente vê escândalos com médiuns. Hoje mesmo está circulando um vídeo pelo YouTube ou pelo TikTok, e a pessoa se diz: eu sou Jesus Cristo de volta. A pessoa se diz: eu falo diretamente com Deus. Quer dizer, a gente já percebe aí o ridículo, a desinformação, a gente já percebe aí a fascinação. E a fascinação é um capítulo da obsessão. O que é a obsessão? É a influência que um espírito exerce sobre outro. Tanto faz na encarnado ou desencarnado, isso é indiferente. Mas o que a gente normalmente chama de obsessão é quando um espírito desencarnado influi sobre o comportamento do encarnado. É o mais comum que a gente usa, mas todos os tipos de relacionamento existem. Na fascinação, que é um estágio avançado de obsessão, considerando o médium, por exemplo, lembrando que a mediunidade ela é muito variada, existem nos diversos graus, não é mesmo? A fascinação é quando a pessoa acha que só ela está certa. Aí ela destrambelha nos precipícios. Ela acha que ela é a mais importante, que só ela é capaz, que só ela sabe, pronto. Escorregou na casca de banana e vai precipício abaixo. Porque não existe nenhum tipo de privilégio ou de preferência na lei de Deus. Somos todos comprometidos. Então, Allan Kardec vai perguntar, ou vai dizer, por que existem os médiuns? Ele diz o seguinte aqui: os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para, e tem A, instrução dos homens, e tem B, para mostrar aos homens o caminho do bem, e tem C, conduzi-los à fé. Vejam que programa para a mediunidade. Vamos repetir: instrução dos homens, e nós vamos ver que através da mediunidade nós temos recebido ao longo do tempo as instruções dos espíritos, seja na época de Kardec, seja nos dias contemporâneos com Divaldo, com Ivone, com Chico e com outros médiuns que não são tão famosos, mas não deixam de ser sérios. Instrução dos homens, mostrar-lhes o caminho do bem. Então, o objetivo da mediunidade, existe a mediunidade para mostrar que nós precisamos nos renovar, melhorarmos a nós mesmos e finalmente conduzir os homens à fé. Essa condução à fé vem através do raciocínio, exatamente por compreender o fenômeno. Aí seria muito interessante que nós dessemos uma olhada no índice, no sumário do livro dos médiuns. Isso é de grande utilidade. A gente começa a ficar empolgado quando pega o índice, porque você vai perceber a divisão didática feita por Allan Kardec aqui,
E você vai encontrar um material vasto para estudar. Nós vamos ver aqui, por exemplo, na segunda parte do livro, porque eu vou fazer um resumo muito breve, né? Nós vamos ver no capítulo 14, os médiuns. Allan Kardec vai classificar os médiuns nas várias modalidades. Alguns são só audientes, outros são psicógrafos. E existem médiuns que reúnem várias faculdades simultaneamente. Depois nós temos os médiuns de psicografia. Alguns são mecânicos, outros são intuitivos, outros são inspirados. A gente tem que estudar isso para perceber essa classificação e ver o detalhe de cada classificação. Depois nós temos a formação dos médiuns, quando Kardec então entra no desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia e por aí vai. Mas existem capítulos importantíssimos aqui. Papel dos médiuns na comunicação. Que papel exercem os médiuns numa comunicação? Eles são simples robôs que reproduzem? Não, em absoluto. O médium influi na comunicação diretamente. O médium inescrupuloso, o médium sem o conhecimento dos princípios doutrinários, ele, se não tiver uma formação moral sólida, ele pode querer usar a sua mediunidade para impressionar os outros, para se fazer mais importantes. Então, o papel do médium, o médium, para corresponder ao seu compromisso de trabalho, deverá educar-se na humildade. Nós temos aí o exemplo de Chico Xavier. A humildade do médium: eu sou um cisco, nada é meu, veio dos espíritos. Mas isso é a humildade dele. Porque naquelas comunicações carinhosas, querida mamãe, quero dizer que estou bem, tinha a participação dele também. Ele influía naquela linguagem amena, mas influía com bondade, porque ele tinha bondade no coração. Ele é um espírito bom. Então, se nós queremos ser um médium bom, nós temos que ser médiuns bondosos. Temos que ser acessíveis às influências dos espíritos. Porque os espíritos, às vezes, encontram dificuldade para se manifestar. Porque o médium não facilita. E o médium não facilita porque, muitas vezes, não estuda, não se prepara. E para encontrar um espírito que vai se valer da mediunidade, seja ela psicográfica, intuitiva, psicofônica, seja qual for, o médium precisa se preparar através do estudo, da disciplina, da constância, da responsabilidade, do comprometimento. E depois nós temos aqui perda e suspensão da mediunidade. Vejam só, nós temos também a influência moral do médium. Tem um capítulo específico, até já entrei no assunto, mas tem um capítulo específico sobre a influência moral, porque às vezes o médium, ele tem mediunidade, mas ele não é moralizado. Quando o médium é moralizado, ele não vai fazer espetáculos com a sua mediunidade, sensacionalismo. Então ele encontra alguém e fala: estou vendo 10 obsessores do seu lado. A pessoa desmaia, passa mal, etc. Ele chega perto de uma pessoa e fala: nossa, sua reencarnação passada você foi um príncipe. A pessoa fica cheia de si, né? E isso é um médium sem moral. É um médium que está se valendo da sua suposta mediunidade para influenciar pessoas para: nossa, aquele médium lá, ele faz revelação. Você chega perto dele e ele fala tudo o que você é. Cuidado, muita prudência com isso. É o que nós vamos aprender com Allan Kardec: prudência. Mas os espíritos não se manifestam? Claro que se manifestam. Mas os bons espíritos se manifestam discretamente. Eles não têm necessidade de fazer sensacionalismo. Eles não têm nenhuma necessidade de dar nomes, de ficar fazendo pompa. Não, eles se manifestam às vezes, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, discretamente, às vezes até imperceptível. Você nem sabe que foi uma comunicação e alguém te falou algo. Então a reunião mediúnica é um laboratório desse aprendizado, que precisa estar conectado a este conhecimento. Tem um capítulo aqui: influência do meio. A influência do meio é o ambiente ali onde estamos. O meio, o local,
as circunstâncias, as providências, a logística, a participação das pessoas exerce uma enorme influência sobre a validade e o êxito e a qualidade da reunião mediúnica. Vocês imaginam uma reunião mediúnica onde todo mundo chega, beijinho de cá, beijinho de lá, e fica o tempo inteiro. Acho que parou aqui. Ficam comentários de todo tipo ali em torno da mesa, né? A reunião mediúnica é um local de seriedade, é um local de gravidade, porque muitas vezes, estão no ambiente espíritos altamente necessitados que merecem o nosso respeito. Então a reunião mediúnica, ela é de uma gravidade muito grande. E acabou a reunião, o que passou lá, passou. Ninguém vai ficar comentando, olha, fulano, você sabe quem comunicou ontem lá no centro? Não, de jeito nenhum. Discrição é uma característica importantíssima. Então os médiuns somos criaturas normais, absolutamente normais, necessitados de uma disciplina na prática mediúnica. E também tem um capítulo próprio aqui, né, da obsessão, que é um capítulo magistral, justamente falando da influência dos espíritos. Allan Kardec vai falar, inclusive, da mediunidade dos animais, vai entrar nessa questão, afinal, os animais têm ou não mediunidade? Vou deixar para vocês pesquisarem. E como identificar os espíritos? Aquele espírito que está falando, é ele ou não é? Será que é verdade aquela assinatura que assinou aquela comunicação? Como distinguir um espírito bom e um espírito mau? Porque o espírito está invisível. Você não sabe se ali está um espírito mentiroso ou se ali está um espírito sério. Como é que você faz para identificar? Pois é, Allan Kardec ensina a fazer isso. Depois vai falar das evocações, de charlatanismo, contradições, vai falar das reuniões. Quer dizer, é um livro fenomenal. A gente acha que o livro é antigo, que o livro é chato, que o livro não é. Pegue pelo índice, vá no sumário, busque algo que te desperte interesse e vá ler. Você vai se surpreender. A gente está acostumado a pesquisar bastante para fazer palestra, escrever. Vira e mexe, a gente vai no Kardec, né? Porque surge uma dúvida, a gente vai no Kardec. Então, esta semana mesmo, eu participei na segunda-feira de uma live para Palmelo, em Goiás. E nessa live, eles pediram que eu participasse, não como palestrante, mas junto com outro palestrante, para debater sobre os falsos profetas da erraticidade. Item 10 de um determinado capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. A palavra profeta, ela se liga à mediunidade. No passado, os médiuns eram chamados de profetas. Então, o nosso Kardec, ali tem uma mensagem de Erasto, inclusive selecionada por Kardec, e o Erasto diz que o número de espíritos que falseiam, que tentam enganar, que tentam ludibriar no mundo espiritual, é muito maior do que os médiuns encarnados. Claro, a população desencarnada é maior, proporcionalmente, está cheio de espírito querendo enganar. Eles são invisíveis, eles têm as vantagens de serem invisíveis e tentam enganar. E como é que eles fazem para conseguir esse objetivo? Eles começam a elogiar o médium, começam a bajular o médium, começam a dar ao médium áreas de importância. Você sim que é médium, olha a sua mediunidade, olha só os espíritos que te assessoram. Despertam a vaidade, e quando despertam a vaidade, eles dominam, e aí a pessoa, se não tomar cuidado, se não vigiar, entra no caminho do ridículo, do fanatismo. A gente está vendo isso todo dia, em todo o Brasil, fora do Brasil, a gente vê esses casos. Então o espírito tenta enganar, e consegue quando a gente cede à vaidade, por exemplo. A vaidade é um grande inimigo da prática espírita. É algo que a gente precisa estar muito atento, porque todos nós, sem exceção, todos nós, escritores, palestrantes, médios, dirigentes, pessoas de aplicar paz, todos nós somos aprendizes, nada mais que isso, em diferentes estágios de aprendizado e amadurecimento. Somos aprendizes do cotidiano. Então, nessa live sobre o item 10,
os falsos profetas da erraticidade, nós tivemos a oportunidade de debater com outro palestrante, de muito conhecimento, gostei muito do palestrante, e responder perguntas sobre esse assunto, né? E eu fiquei ali, novamente, apesar de já conhecer o texto, porque a gente está sempre pesquisando, digo, né? Fiquei novamente encantado com a atualidade de Allan Kardec, lá nos falsos profetas da erraticidade. Fazia tempo que eu não li aquilo, né? E fui ler de novo, mas que clareza. A gente só se deixa enganar porque permite, porque deixa, porque a gente não estuda, porque a gente relaxa, a gente entra no automático e não presta atenção nos detalhes. Isso quer dizer que a gente tem que ser, digamos, incrédulo? Não, em absoluto. Os Espíritos existem, estão em toda parte, colaboram conosco, atuam ao nosso lado, nos inspiram, nos ajudam, mas a gente tem que se ajudar também. A nossa parte é muito importante. E a nossa parte é exatamente a parte da disciplina, da consciência no bem, no desejo de acertar, no desejo de ser bom, na melhora moral, que todos nós temos necessidade. É uma necessidade coletiva, né? Individual e coletiva para todos nós. Então as circunstâncias vão surgindo. No ano passado, no começo do ano passado, eu já fiz essa palestra aqui já há algum tempo, mas vou resumir para aqueles que não estavam. Nós presenciamos uma cena familiar de dois irmãos que começaram a se alfinetar na mesa do almoço. Depois houve uma discussão, derrubou a cadeira, bateu a porta, e esses irmãos ficaram 3 meses sem conversar. Na reunião da noite do Evangelho no Lar, naquele dia, caiu-nos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. E nesse capítulo tem lá um subtítulo, Perdão das Ofensas. Há 2 mensagens, uma de Simeão e outra de Paulo de Tarso, Espírito Grande, o apóstolo. E na mensagem de Paulo, que é curtinha, são 3 parágrafos, lá no meio do 2º parágrafo, Paulo fala assim: esta luta, que luta? A luta dos interesses variados, interesses egoístas, interesses comerciais, industriais, interesses do ponto de vista, interesse pessoal, etc. Essa luta que começa com uma alfinetada e termina com uma ruptura. Falei para eles: olha o que nós presenciamos hoje, olha o que nós vimos hoje na hora do almoço. Alfinetadas, sinônimo de cutucada, de indireta, virou um livro. Trouxe o livro hoje para lançar, a Leire nos convidou para lançar o livro. Chegou ontem, é o primeiro lugar que eu estou levando o livro. Começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura. Exatamente abordando essa questão do relacionamento humano. Porque todos os problemas humanos que estão entre pessoas, que existem problemas que são problemas da natureza, né? Mas, problema de doença, etc. Mas todos os problemas, a maioria dos problemas decorrem de relacionamentos. Relacionamentos tumultuados, agressivos, etc. e tal, né? Então lançamos o livro. E ao fazer a live agora segunda-feira sobre os profetas, os falsos profetas da erraticidade, é esta frase que está lá assinada por Erasto, de que a circunstância do domínio dos espíritos, daqueles grupos que acreditam que são grupos exclusivos, que são grupos escolhidos, que só aquele médium pode receber tal espírito, que só aquele grupo pode receber tal espírito, aquele espírito só se comunica nesse grupo, estão sob obsessão caracterizada. O Erasto fala isso, está lá no Evangelho, não é nem no livro dos médios, está no Evangelho. Ah, pronto, vai virar outro livro, já está na cabeça. É interessantíssimo isso, porque brota, obsessão caracterizada, ou fascinação, supostos médiums, pseudo-mentores, estamos sujeitos, porque estamos num mundo de interesses variados, estamos num mundo de provas e expiações. Ainda devemos a nós mesmos a autoeducação. E a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, é que editou o livro, né? E eles fizeram um clipe muito bonito. Vou pedir para o Fernando colocar para a gente. Está com som já, Fernando? Muita gente já viu,
mas vou pedir para o Fernando colocar para a gente esse vídeo elaborado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Vamos ver. São 90 segundos só. Você já presenciou um conflito de opiniões, ideias e posturas antagônicas no meio familiar? Pois é, todos já presenciamos. Os conflitos também acontecem nos esportes, na política, nas artes e nas variadas profissões, até mesmo nos grupos de fé religiosa. O livro começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, de Orson Peter Carrara, é inspirada na advertência do apóstolo Paulo em mensagem publicada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, e traz uma reflexão sobre os comportamentos comuns que podem pôr em risco a harmonia que se espera entre os indivíduos dentro e fora da família. A oportuna advertência do Espírito é de grande atualidade e deve merecer nossa atenção, para que as alfinetadas não sejam motivo de rupturas. Esta e outras obras você encontra em livrariaespírita.org.br. Nós trouxemos o livro, chegou ontem. Se alguém quiser adquirir, nós vamos fazer como se fosse clube do livro. Inclusive a Esther está lá atrás. Se as pessoas que quiserem aderir ao clube do livro, nós vamos fazer uma experiência com esse livro que aí está. E os que desejarem poderão adquirir e deixar o nome para formar o futuro clube do livro, que com a pandemia teve a sua paralisação. Então, nós agradecemos muito a oportunidade e a nossa gratidão vai para Allan Kardec por esta lucidez que nos proporciona com as obras da codificação. Estudemos para não cairmos nas armadilhas dos interesses variados que o egoísmo e as seduções pelas paixões são capazes de montar para nós. Muito obrigado. Obrigado, Orson. Gente, quanto aprendizado, né? Falar sobre mediunidade, livro dos médiuns, é bem complexo. A gente lê, acha que sabe bastante coisa. Cada vez que a gente ouve, a gente está aprendendo mais coisas. Eu convido, inclusive, as pessoas interessadas na leitura desse livro, que quiserem fazer parte do nosso grupo de estudos do Livro dos Médiuns, que ocorre terça-feira, de 15 em 15 dias. Nós tivemos ontem o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 6 do livro, estamos no início do livro. É uma leitura bem tranquila, bem lenta, para aprender de fato o Livro dos Médiuns. E no final de tudo, quando nós terminarmos o livro, se a gente fizer novas leituras, nós vamos ver que vamos continuar aprendendo. Então, eu convido aqueles que tiverem esse desejo, que venham participar juntamente conosco desse estudo. É uma lei. Ontem teve o capítulo 6, daqui a 15 dias a gente retorna, nós vamos continuar o capítulo 6, porque nós não terminamos, e assim vai até terminar todo o livro. Então, são 2 vezes por mês, 2 terças-feiras por mês, das 8 às 9 da noite. É um horário bem tranquilo, já está fora de horário de trabalho, já se chegou em casa, tomou banho, então dá para vir com tranquilidade. E eu convido também aqueles que assim o quiserem, que leiam as demais obras básicas com profundidade. Existem também outros dias estudos de Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Eu gostaria de avisar os amigos aqui presentes
que a comunidade todo ano ela faz a venda de uma pizza para arrecadar fundos para auxiliar as despesas que a gente tem de cestas básicas, essas despesas da comunidade de um modo geral. E nós estamos fazendo agora a venda de uma pizza. O sabor vai ser presunto, calabresa, lombo e mussarela. Vai ser retirada no dia 27/5. As pessoas que tiverem interesse em vender, quiserem pegar um talãozinho para ajudar a vender, procurem a Leire, e ela então passará um talãozinho e anotará. E aqueles que tiverem interesse em adquirir uma pizza, também tem várias pessoas aqui da comunidade que estarão vendendo esses sabores, tá certo? Eu gostaria de solicitar os passistas que se colocassem já nas suas salas de passe. Avisar os amigos que após o término aqui da oração que nós vamos fazer, os que quiserem tomar passe se coloquem aqui do lado esquerdo, que a entrada da sala será aqui. E eu gostaria então de, encerrando os trabalhos dessa noite, agradecer a Jesus, nosso mestre querido, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, por mais esta oportunidade de aprendizado, por esse momento em que podemos adquirir novos conhecimentos ou relembrar conhecimentos já sabidos por nós. Que possamos, Senhor, dentro da nossa boa vontade, procurar nos aprofundar nas leituras desse livro, principalmente aqueles irmãos que são médios ostensivos, que necessitam desses conhecimentos para o seu crescimento espiritual. Que Jesus os ilumine, ilumine a todos nós, que possamos retornar para os nossos lares, levando dentro do nosso coração a sua mensagem de amor e de paz. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus,